pessoal, meu nome é Paula, sou professora do curso técnico em serviços jurídicos. Eu vou trabalhar com vocês nessa aula, nessa primeira parte. A gente vai falar sobre técnicas de cobrança, mas porém nessa parte da aula, a gente vai fazer uma pequena introdução sobre o porquê é necessário cobrar, né? Então vamos pensar primeiro em consumo. Como que a nossa sociedade ela está pautada? Nesse momento, a gente trabalha, a gente vai lá, desempenha a nossa função laboral, ganha nosso dinheiro e consome. Então, a gente vive para consumir, mas antes a gente precisa trabalhar e conseguir o nosso dinheiro. E como que a gente realmente consome? Como que a gente faz essa atividade essencial para a nossa vida? Então, eu vou passar esse filmezinho aqui para vocês, para a gente refletir sobre isso, tá? Não sei se vocês conhecem o Lucas Neto, é um youtuber famoso, né? Se você não tem uma criança pequena em casa, talvez você não conheça. Descobri depois que eu fiz o vídeo que as LOLs eram falsas. Eu nem sabia que existia LOL falsa. E graças a vocês, eu descobri que elas eram falsas. Então, para agradecer a todos vocês, eu resolvi comprar 5 Big LOL gigante pra gente abrir e ver se vem coisa rara. Porque essa é a graça desses vídeos, gente. Então, dá uma olhadinha aqui que a gente tem uma criança aqui também, né? Você ter uma ideia, cada Big LOL dessa aqui custa R$1.000 e tá muito difícil de encontrar vendendo. Então, como aqui tem 5 Big LOLs, eu gastei R$5.000 para fazer esse vídeo aqui, só para agradecer vocês que gostam de LOL e me avisaram que no meu último vídeo as LOLs eram falsas. Eu tô muito curioso para ver como que é dentro dessa caixa aqui, porque eu nunca abri uma Big LOL dessa na minha vida. E eu tô muito ansioso também para pegar todos os nossos brinquedos raros que vão vir. O único problema é que já pensou, Gi, não vem nada raro aqui dentro. Depois de tudo isso, comprar 5 Big LOLs para entrar pra história, não vi nada raro. Mas essa é a graça do vídeo, é porque ela é surpresa e a gente não tem ideia do que vem aqui Então, dentro. pessoal, o ponto que eu quero tratar com vocês assistindo esse vídeo é justamente por que um canal desse voltado para crianças, a gente tem uma propaganda tão forte, fazendo com que essa criança tenha vontade aí de consumir esse produto, de ter essa boneca. Não sei se vocês conhecem essa LOL, é uma boneca bem pequenininha, assim, não é muito maior que isso. E aí ele ainda fala, R$1.000, essa boneca custa R$1.000, eu comprei 5 bonecas que custam R$5.000 ao todo, eu trouxe isso para vocês. Ele também traz a questão da boneca ser falsa, verdadeira. Então, como que a gente está lidando com o valor que as coisas têm, o valor financeiro? Como que a gente compra? Por que a gente compra um canal desse voltado para crianças, fazendo uma propaganda tão forte, né, tão persuasiva, força as crianças a terem vontades porque todas as crianças conhecem esse canal. Então, a gente precisa pensar em como que a gente consome. Eu acredito que a gente está num momento agora que a gente vai ter algumas relações alteradas por conta do que a gente está vivendo, né? Dessa questão do coronavírus, de como que isso
está posto na sociedade, dessas perdas econômicas que a gente vai ter, invariavelmente a gente vai ter perdas econômicas aqui no meio do caminho, mas como que a gente... então, eu preciso situar essa aula num momento anterior, né, ao corona, porque a gente ainda está passando por essa grande mudança e a gente vai ver aí o que vai acontecer mais na frente. Mas, apesar disso, como que a gente lida com os bens de consumo? Como que a gente consome? Nesse slide aqui, eu trouxe para vocês um exemplo de uma televisão. Uma televisão, há uns 10 anos, ela tinha um valor de mercado, um valor sentimental diferenciado de uma televisão hoje. Hoje a gente vê telas grandes, muito maiores do que a gente tinha lá quando eu era pequena, lá nos anos 80, com muitas funções. Então, tem uma Smart TV, que ela navega pela internet, ela tem joguinho, ela tem canal no YouTube, enfim. E aquela TV que a gente tinha há 5 anos, ela tem essas mesmas funcionalidades? Talvez não. Então, ela não acompanha o desenvolvimento tecnológico. Isso faz com que tenhamos vontade, necessidade de trocar aquela nossa TV de 5, 10 anos. E o que a gente faz com aquela TV quando a gente troca por uma nova? Para onde ela vai? A gente se preocupa com esse caminho que o produto faz quando a gente descarta, simplesmente para trocar por um novo, que a gente talvez nem necessite, aquele lá cumpria com a função que a gente tinha, que a gente precisava. Então, essa relação de para onde vai o que a gente descarta, a gente precisa pensar também. A gente precisa refletir sobre isso, principalmente como consumidores, tá? E como formação também. Então, as escolas, elas precisam trabalhar esses conceitos com os alunos. Eu acredito, e aqui é uma previsão minha, que talvez não venha a ser cumprida, mas eu acredito que no futuro, após essa fase que a gente está passando, as pessoas venham a dar mais valor aos produtos que são reciclados, aos produtos que são feitos pela própria pessoa, enfim. Então, aqui no slide a gente fala assim, ó, e quando compramos outros modelos novos, para onde vão os velhos? Como eles são descartados? Quem quer utilizar esses aparelhos que nem são velhos, porque muitas vezes eles funcionam. Então, quando a gente pensa com menos de 10 anos de uso, quando a gente pensa, por exemplo, num celular, muitas vezes a gente troca o aparelho nem sempre porque ele não funciona mais, mas por conta de uma habilidade, de uma funcionalidade maior que esse novo venha a ter, tá? Então, é nessa sociedade aqui que a gente está incluído. Eu coloquei aqui uma foto para vocês aí de uma dessas mega liquidações, ó, Black Friday, de uma dessas liquidações onde as pessoas vão lá e olha, a maior parte dos produtos aqui que estão na luta são eletrônicos. Então, mas por isso que a gente precisa pensar, antes da gente pensar como que a gente vai cobrar o valor não pago, por que as pessoas elas caem nessas armadilhas de consumo? Por que as pessoas elas são tão vulneráveis? Por que as pessoas elas tendem a se endividar por conta de situações, de necessidades de bens que nem eram necessários. Então, muitas vezes, e aí a gente precisa pensar na nossa relação de consumo, a gente precisa pensar quem nós somos, porque muitas vezes essas relações elas são estruturadas a partir do ponto onde eu quero estar na sociedade, onde eu quero estar, parte de que grupo eu quero fazer. Então, o que eu preciso ter para pertencer àquele grupo. Então, muitas vezes, a gente vai ter
algumas pessoas aí endividadas, principalmente por essas questões de pertencimento, tá? Eu coloquei aqui para vocês uma anotaçãozinha de que aqui a gente tem a Agenda 2030 da ONU, que tem 17 objetivos para educação das pessoas, para metas mesmo, para o futuro, para a gente ter um futuro melhor. Então, essa Agenda 2030, ela não foi feita agora em 2020, e talvez não, ela vai ser refeita, né? Porque a gente tem aí uma situação que vai demandar uma nova atuação. Mas aqui nessa agenda a gente vê questões de gênero, a importância de educação para as questões de gênero, a gente tem as questões, aqui ó, questões de gênero está aqui, a gente tem as questões de sustentabilidade, a gente tem as questões de família, e tudo isso aqui passa por o consumo, tá? Tudo que os objetivos, o objetivo de desenvolvimento sustentável, Agenda 2030, ela vai passar pelas questões de consumo. Então, eu trago aqui para vocês mais um dado, ó. 2/3 dos adultos não possuem educação financeira. 2/3 da população adulta não possui educação financeira. E aí a gente gasta mais do que a gente tem, a gente acredita nas armadilhas de crédito. Por exemplo, aposentados. A partir do dia que a pessoa se aposenta, ela começa a receber ligações de bancos oferecendo empréstimos dos mais diversos tipos. Por quê? Porque a gente já sabe que esse aposentado ele vai ter uma renda fixa. Então, é um público que tem potencial. Então, e aí a gente também tem muito aposentado que está nessa zona aí de dívida porque não possui educação financeira. Então, aqui, ó, educar a população para o consumo sustentável e aprender a lidar com o seu dinheiro vai ao encontro com os objetivos da Agenda de 2030 da ONU. Lembrando, pessoal, que a gente está vivendo um processo diferente, o coronavírus vai alterar as nossas relações econômicas drasticamente, e não é só aqui no Brasil, no mundo. Então, talvez muito fácil que a gente tenha uma alteração até nesses objetivos sustentáveis, e que a educação financeira ela ganha um lugar de destaque, porque ela não está aqui em nenhuma dessas bolinhas, mas ela vai ao encontro do que é ser sustentável, tá? Para isso, eu trouxe aqui para vocês, para reflexão desses pontos que a gente está trabalhando nessa aula, nessa parte da aula, eu trouxe para vocês, então, o canal do Lucas Neto, que a gente já viu ali um vídeo no começo dessa aula, lembrando, pessoal, que há projetos sem fim de lei para propagandas direcionadas ao público infantil, justamente a fim de proteger essas crianças em relação ao consumo exagerado. O próprio YouTube ele tem políticas de promoção de vídeos para o público infantil diferenciadas, mas é uma política do YouTube, que é uma empresa particular. Aqui a gente está falando de projeto de lei. Então, a gente tem aí, já no radar da legislação, esse olhar para a criança. Aliás, como eu estou falando com um público aqui de serviços jurídicos, eu acho que estudar essas legislações aqui para o público infantil é uma boa pedida aí para um trabalho de conclusão de curso, tá? Uma dica. A História das Coisas é um documentário que está lá no YouTube. Tem um livro também com o mesmo conteúdo, que vai trazer o impacto negativo do consumo exagerado, principalmente pensando, então lembrando que é um documentário americano, lá nos Estados Unidos eles são muito mais consumistas do que aqui, e pensando exatamente para onde vão as coisas que a gente descarta.
Então, ele tem um cunho sustentável, esse documentário. Vale muito a pena, assistam. O canal Me Poupe, da Natália Arcuri, ele tem uma pegada mais jovem, né? Ela explica as questões financeiras de uma forma mais didática. Inclusive, ela tem uns realities que ela vai ensinar pessoas endividadas aí como gastar, como lidar com o seu dinheiro, como viver com o que ganha. Vale muito a pena, o canal dela tem crescido muito, porque essa é uma questão muito importante para a sociedade, tá? Então, a partir do próximo slide, a gente vai estudar a parte 2 dessa aula, e aí vai ficar para depois, a gente vai fazer um outro vídeo, tá? Então, é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.